Será que João acreditava que o Messias é o próprio Deus? Curiosamente, embora existam umas poucas passagens, João 1, versículos 1 a 3, João 16, 30, João 20, 28 e 1 João 5, 20, que podem ser descontextualizadamente destacadas para referenciar uma suposta identificação do Messias como sendo o próprio Deus, o Deus de quem Cristo mesmo, fazendo clara distinção entre ambos, o chamou de verdadeiro Deus em João 17, 3. João é o evangelista que mais destaca o subordinacionismo e dependência ontológica sobre o qual Cristo está em relação a Deus, seu Pai. E o fez, não somente como cronista, mas como alguém que registrou as palavras do Salvador, mesmo se identificando como um ser essencialmente diferente e dependente de Deus. Isso termina por denunciar a inexistência da coigualdade requerida por alguns teólogos entre pai e filho, em João 3,34. Cristo afirma: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Ora, Cristo poderia ser o próprio Deus e a Bíblia dizer isto que está dito no verso? Muito claramente, vemos de forma taxativa a informação que o nosso Senhor Yeshua foi aquele que Deus enviou. Ele jamais diz, eu me enviei, e é Deus que lhe dá o Espírito sem medida. No verso seguinte, vemos a plena dependência e a fonte do poder do Filho. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Se eles são imanentemente a mesma substância, como se alega, o Pai não precisaria entregar nada ao Filho, pois como Deus, o Filho já a teria. Em João 4,22, nós lemos: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui, se considerarmos verdadeiro o conceito do Deus Filho, teríamos então uma situação meio gnóstica, Deus adorando Deus, pois se Cristo tem as duas naturezas, Deus e homem, em uma única pessoa, ele, Cristo, diz que ele próprio, uma pessoa judia, juntamente com todos os outros judeus, adoram a Deus. Mas se ele é como sempre afirmou ser e foi reconhecido, o Filho de Deus, então, como judeu e filho, adorou ao Pai, assim como seus compatriotas e como nós também devemos fazer. A mulher samaritana testificou que Cristo e os samaritanos ouviram as palavras do Senhor. Ao término da audição, concluíram não que ele era Deus, mas verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. João 4,42. Quando o acusaram de querer se fazer igual a Deus, por haver dito que era filho de Deus, 5,18, ele de pronto refuta a acusação, e já no verso imediatamente seguinte, no versículo 19, João, o evangelista, registra o esclarecimento feito pelo próprio Cristo. Na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Veja que ele usou o enfático, na verdade. Se ele falou como filho, então não falou como um simples ser humano. Falou exatamente como filho de Deus, ou seja, com aquele título designativo que alguns teólogos costumam usar para afirmar que ele é o próprio Deus Filho, mas ele insiste em desfazer esse mal-entendido ao dizer que não, e repete no capítulo 5, versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Falando dele mesmo, seja na terceira pessoa, si mesmo, no versículo 19, ou na primeira pessoa, mim mesmo, no versículo 30, ele afirma que não pode fazer coisa alguma. Cristo deixa claro que a obra de Deus é crer naquele que ele, Deus, enviou, João 6,29. Mas na frente, no versículo 32, ele diz: meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E nos versos 33 e 48, ele se identifica como o pão de Deus, associando sempre Deus a Pai e Pai a Deus, e jamais chamando a si mesmo de Deus. Vale a pena trazer o registro de João 6,45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Onde muitos usam para afirmar que Cristo é Deus. Mas perceba que este verso diz exatamente que ele não é, ao
asseverar: todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Veja que quando alguém é ensinado pelo Pai, e a parte inicial diz que os que são ensinados por Deus vai a Cristo. Assim, o verso não está chamado, em hipótese alguma, Cristo de Deus, mas aqueles que são ensinados por Deus, o Pai, vão a Ele, Cristo. O Messias vive pelo Pai, João 6,57. Em João 6,69, vemos Pedro confirmando aquilo que todos os de bom coração reconheciam em Cristo, o Cristo Filho do Deus vivente. Leiamos com atenção o registro de João em 7,17, quando Cristo fala da doutrina que ensinava. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Yeshua, ao falar de Deus, mostra não ser ele o próprio Deus e contrasta de forma inconfundível a distinção entre os dois, pois ele alega que se falasse de si mesmo, ou seja, suas próprias palavras, não seria Deus falando. Ora, não alegam porventura que Cristo é o Deus Filho ou Deus em forma humana? Como, pois, não falaria de si mesmo se ele fosse o que dizem que ele é? E como alegaria ele que a doutrina é provinda de Deus e não dele mesmo, se ele fosse o que dizem que ele é? Como podem esses ensinadores dizerem Cristo e afirmar que ele seja aquilo que ele não disse ser? Também é oportuno atentar para o registro que João faz das palavras de Jesus em 7,29. Depois de dizer que havia sido enviado por Deus, o Pai, ele diz: mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Cristo diz claramente: sou dele, mas nunca diz: sou ele. Ele pertence a alguém maior do que ele, e este é aquele que o enviou. João registra, no capítulo 7, versículo 40, que a multidão não o concebia como Deus encarnado. Pelo contrário, o viam como um mensageiro de Deus aos homens. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Cristo diz em João 8,28, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Como poderia Cristo ser um consubstancial ou um coigual com Deus, seu Pai, como reivindicam alguns e precisam aprender alguma coisa? Nele não estariam unidas na mesma pessoa as duas naturezas? Tomar a forma de servo, será que significa desaprender, esquecer e etc? A Bíblia ensina isso? Cristo teria se esquecido das coisas celestiais e desaprendido tudo? Aqui é oportuno destacar que ele, Cristo, tanto pode ter aprendido o que fazer na terra, aquilo que o seu Pai desejou, quanto depois da encarnação. Seja como for, temos poucas opções. Se ele era Deus, teria perdido a consciência e precisou reaprender tudo o que falar e o que fazer. Ou se de fato não era Deus, então foi ensinado por ele, que é justamente o que a Bíblia diz. Perceba a declaração de Cristo registrada em João 8,42. Pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Hipotetizemos que Cristo seja o próprio Deus, uma hipóstase participante da deidade. Admitamos ele como sendo Deus na eternidade pretérita, uma única substância conjuntamente com seu Pai, um único Elohim. Agora façamos uma releitura do versículo e meditemos. Ele disse: vim de Deus. Mas como assim? Se ele já era Deus na eternidade, por que falar de Deus como se fosse outra pessoa, se ele fosse o próprio Deus? Não vim de mim mesmo. Mas como assim? Se ele já era o próprio Deus na eternidade, por que não viria de si mesmo? Se ele é Deus e Deus é ele, como poderia não vir de si mesmo? Mesmo considerando o esvaziamento, kenosis no grego, sugerido em Filipenses 2,6, ele, se fosse Deus, teria vindo de si mesmo, pois o esvaziamento seria apenas a segunda parte do processo de vinda ou autoenvio. A primeira teria sido a decisão de vir. O plano da salvação antes de entrar em execução já existia. Atente que esse versículo é uma declaração do próprio Cristo de que ele não é Deus. Ao dizer que não veio de si mesmo,
mas Deus que o enviou, ele se exclui da deidade. Assim, não há como alegar consubstancialmente ou coigualdade se ele mesmo afirma categoricamente ter vindo de Deus e não dele mesmo. Destaque-se que o verso 42 é a ratificação do verso 40, que diz: Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Como se pode perceber, ao invés de se identificar como sendo Deus, como preferiram os trinitários, Cristo se identifica como o homem que disse a verdade ouvida da parte de Deus. João 11, 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Marta confessa ver em Cristo alguém que teria suas orações ouvidas por Deus, mas à frente ela o reconhece como Cristo, o Filho de Deus, versículo 27. E no verso 41, todos o viram orar. Certamente nenhum deles iriam supor, e nem a Bíblia diz, que Deus na terra, já que se afirma que ele é 100% Deus, estivesse orando a um Deus no céu. João também registra a profecia de Caifás, sumo sacerdote naquele tempo, quando ele disse que convinha que um homem morra pelo povo e que não pereça a nação. João 11, versículos 50 a 52. Após o milagre da ressurreição de Lázaro, o sumo sacerdote recebeu de Deus uma palavra profética, conforme alega João, não de que Cristo fosse Deus, mas um homem que morria pelo povo. João 13:10. Mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. É fácil encontrar nas literaturas que os grandes milagres que Cristo fez provam a sua deidade, mas Cristo mesmo diz diferente. Ele atribuiu sua fonte de poder e realização ao Pai, mostrando que sua capacidade vem do próprio Deus. João 16:27. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e crestes que saí de Deus, saí do Pai e vim ao mundo. Expressões como essas, onde Cristo afirma haver saído de Deus, e não que era o próprio Deus, parecem ser inconscientemente rejeitadas por muitos cristãos de hoje. E este é apenas um dentre os muitos e muitos versículos onde Cristo se distingue de Deus, quando diz que saiu de Deus, e diz também: sair do Pai. Para Cristo, e nós deveríamos crer e respeitar a crença do nosso Salvador, Deus é o Pai dele e nosso, dele por geração e nosso por adoção. Aliás, faz parte da adoção para a salvação reconhecer isso. E a vida eterna é esta, que te reconheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Para Cristo, o único Deus verdadeiro é o Pai, a quem ele estava orando naquele momento. E Paulo, o apóstolo, que nos aconselhou a sermos seus imitadores como ele foi de Cristo, confirma que Deus é um só, e esse um só, não dois ou três, é unicamente o Pai. 1 Coríntios 8:6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai. João 17:3. O bem conhecido verso, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Claramente João registra a oração de Cristo, onde ele diz que o Pai é o único Deus verdadeiro, e ele é o seu enviado. A Bíblia diz que o Filho foi enviado pelo Deus verdadeiro, e não que o Deus verdadeiro enviou o Deus verdadeiro. Outro versículo clássico que mostra de forma muito clara que Cristo não é o próprio Deus é João 20:17. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aqui ele se revela irmão e não Deus de seus discípulos e apóstolos. E mais ainda que o Pai e Deus de seus seguidores era também Pai e Deus dele. Será que não devemos respeitar este ensino claro de Cristo e arrumar argumentos à moda católica romana para o deidificar?